Bom dia. O CAL, através da Comissão de Política Urbana, está promovendo uma série de conversas com os candidatos ao governo do Estado aqui do Rio de Janeiro. Essa iniciativa tem o objetivo de conhecer as propostas dos planos de governo dos candidatos para habitação, mobilidade, gestão metropolitana, saneamento, dentre outros temas, né? É importante registrar aqui que o gabinete aqui do Conselho entrou em contato com todos os candidatos e essas entrevistas estão sendo gravadas e vão ser posteriormente colocadas no site do CAL e nas redes sociais, né, do Conselho. Gostaria de agradecer aqui a presença da Casa Fluminense e do candidato Pedro Fernandes, candidato pelo partido PDT, por aceitar o nosso convite e já passo a palavra para que possa fazer suas considerações iniciais. Olha, em primeiro lugar, quero muito agradecer a oportunidade do CAL de estar aqui me apresentando, fazendo esse debate com a população como um todo. É a primeira vez que eu venho candidato a um cargo majoritário, por isso eu peço a oportunidade de me apresentar aqui para vocês. O meu nome é Pedro Fernandes, eu tenho 35 anos, sou dentista, comecei minha vida pública muito cedo, aos 19 anos, sendo subprefeito na cidade do Rio de Janeiro. Aos 22, 23 anos, me elegi deputado pela primeira vez. Já tive a oportunidade de ter 5 passagens por secretarias, tanto no município do Rio quanto no estado. E hoje, no meu terceiro mandato, eu coloco meu nome à disposição de vocês como candidato a governador do estado do Rio de Janeiro, porque me preparei a vida inteira para essa oportunidade. Como eu disse, eu sou dentista, mas com pós-graduação em mestrado em administração pública e atualmente fazendo doutorado em administração também. Principalmente porque o nosso objetivo é tentar mostrar que o problema do estado do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é falta de gestão. E eu garanto para você que é só não roubar, não deixar roubar e administrar bem o dinheiro público, vai sobrar dinheiro para que a gente possa avançar em segurança pública, em saúde, educação e tudo mais aquilo que foi essencial. Eu vou tentar dar alguns exemplos rápidos para vocês. Minha primeira ação como governador vai ser acabar com os pós-vistorias do Detran, acabar com essa vistoria que é muito burocrática, que atrapalha a população, além de ser um antro de extorsão que precisa ser interrompido o mais rápido possível. Essas vistorias custam mais de 200 milhões de reais por ano. E com esses 200 milhões de reais, nós vamos transferir esse recurso para a educação, fazendo com que 500 escolas existentes recebam o contraturno para poder se transformar em escolas de tempo integral para as nossas crianças. A gente gasta 3,3 bilhões de reais com cargo comissionado e contratação terceirizada. Para você ter uma ideia, nós gastamos mais de 1.300 cargos comissionados a mais do que o estado de São Paulo, que tem quase 3 vezes o PIB do Rio de Janeiro. Nós gastamos quase 80 milhões de reais com aluguel de imóveis que são completamente desnecessários. Eu vou dar o exemplo do prédio da Presidente Vargas do Detran, que só ele custa mais de 30 milhões de reais por ano de aluguel e condomínio, quando ali ao lado tem o prédio da Central do Brasil, que está ocioso e poderia da noite para o dia receber os serviços do Detran a custo zero de aluguel por ser um prédio próprio do Estado. A gente vai fazer uma redução significativa do número de secretarias, que hoje são 18, e vamos reduzir 55% dos cargos comissionados, para uma economia de mais de 550 milhões de reais, além da redução dos cargos terceirizados em 25%, que vai gerar uma economia de mais 500 milhões de reais. Com tudo isso, a gente vai poder avançar para poder investir naquilo que é essencial, como eu havia dito anteriormente. Passando mais alguns dados para vocês, nós gastamos mais de 10 milhões de reais por ano para a vaga de aluguel de estacionamento no edifício Garagem Menezes Corte, para os bacanas poderem colocar o carro. A gente vai acabar fazendo uma política de austeridade séria, mas dando exemplo, iniciando pelo governador. Eu tenho muito orgulho e falo isso com muita tranquilidade, porque até hoje eu sou o único deputado que abre mão de todas as regalias e mordomias que o deputado tem direito. Eu sou contra carro oficial, auxílio moradia, vaga de estacionamento, celular, selo ou qualquer outra coisa que o deputado tem direito e que no serviço público estadual, como governador, a gente vai ter a oportunidade de acabar também com todas essas regalias para poder focar naquilo que é essencial. Então eu queria ter a oportunidade de pedir que você tenha um pouco mais de curiosidade sobre a nossa candidatura, que investigue as nossas propostas, que investigue a minha vida para saber se eu já tive envolvimento com alguma coisa errada, se já teve meu nome envolvido em algum escândalo, para que a gente possa parar de ficar reclamando que na política só tem ladrão e só tem safado, porque a gente não pode esquecer que quem escolhe os ladrões e os safados somos nós mesmos. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui me apresentando para vocês.
Queria aproveitar esse tema que você estava colocando na apresentação inicial sobre a eficiência, né, do Estado, e tem um tema que é muito caro a nós, arquitetos e urbanistas, né, ao CAL e às entidades profissionais, que é a defesa pela contratação de projeto completo. Quer saber com o seu governo, candidato, você vai tratar essa questão da contratação de obras públicas. Acrescentando um pouco do que você disse, eu acho que a gente tem que ampliar, inclusive, para a questão do seguro das obras. A gente tem que fazer isso para garantir que exista essa auditoria externa, e a própria seguradora vai fazer com que a gente tenha uma fiscalização extra para evitar o que aconteceu, por exemplo, na ciclovia aqui na cidade do Rio de Janeiro, onde por um erro de projeto, de execução, por falta de fiscalização do poder público, infelizmente vidas foram perdidas, e a gente tem que evitar que isso aconteça, não só para evitar o superfaturamento, mas para que a gente possa avançar na questão da segurança e da execução dessas obras públicas. Como eu disse, o nosso foco vai ser uma grande auditoria e o nosso combate à corrupção. Uma das poucas secretarias que terão no meu governo será uma secretaria de combate à corrupção, para que a gente possa centralizar os processos de licitação e, principalmente, acompanhar a execução dessas obras. No meu mestrado, que fiz em gestão pública, o foco foi em desburocratização. E associado a isso, a gente vai implementar medidas simples, porém transparentes, para que a população, a sociedade civil passe a acompanhar não só o processo licitatório, mas também a execução de cada centavo que vai ser gasto no nosso governo. Obrigado. Pedro, eu vou fazer perguntas em torno da Agenda Rio, que é uma construção coletiva que a Casa Fluminense capitania com outras organizações da sociedade civil, então um conjunto de propostas que a gente faz para esse debate eleitoral. E aqui no capítulo 8 da Gestão Pública, Transparência e Participação, te ouvir um pouco a respeito do plano de metas para o governo, se você tem a pretensão de, uma vez eleito, iniciar o seu mandato tendo todas essas metas e estratégias traçadas e compartilhadas para a participação popular. Então a gente está falando aqui de transparência, está falando de monitoramento cidadão, se você tem propostas para esse plano de metas ao iniciar o seu mandato. Não tenha dúvida. Primeiro eu quero só pedir uma ajuda aqui, que o cronômetro ficou um pouco de lado, e como eu estou olhando para a câmera aqui, se eu passar, você me ajuda me sinalizando aqui, porque eu não consigo prestar atenção no cronômetro também. Como eu disse para você, o problema do Rio de Janeiro não é falta de dinheiro, é falta de gestão. E estabelecer metas transparentes, para que não só o gestor, mas a população possa acompanhar, fiscalizar e cobrar, é fundamental para que a gente possa avançar. Eu quero dizer que eu fico muito espantado, em plena recessão, aliás, a maior recessão que o Estado já vivenciou, ver os nossos concorrentes prometendo coisas mirabolantes com a atual crise financeira que o Estado vem passando. Eu quero assumir o compromisso que o legado que eu quero deixar é o legado de fazer o que tem funcionar direito. A gente não vai construir absolutamente nada enquanto não conseguir colocar o que tem para poder funcionar direito. Isso começa pela educação, não só fazendo as escolas funcionarem direito em tempo integral, mas também na área da saúde, que eu vejo todo mundo prometendo mais hospitais, retomar as obras, sem se preocupar que hoje as pessoas chegam nos hospitais e não conseguem ser atendidos com dignidade. Então a gente precisa focar na questão de colocar o que tem para funcionar. E a nossa meta principal são os 6 primeiros meses do governo. A gente vai fazer uma política presencial nas nossas unidades, não só de saúde e de educação, para garantir que essas unidades funcionem com dignidade para a população. Então, nosso foco, o nosso objetivo é fazer o que tem que funcionar. E por isso, por mais que isso frustre algumas pessoas, eu quero reassumir o meu compromisso, que a nossa prioridade é atacar o que já existe para poder funcionar. Depois que tudo estiver funcionando direito, aí sim a gente vai pensar na possibilidade de tentar ampliar, de construir ou fazer qualquer outra coisa diferente. Porque a gente tem que acabar com essa cultura idiota de não querer dar continuidade a tudo que os governantes passados fizeram. E aí eu relembro a história dos brizolões, dos CIEPs, que Brizola fez, entrou Moreira Franco, só para não ficarem lembrando de Brizola, quis acabar e interromper toda essa política de educação que a gente sofre as consequências até hoje. Então não me interessa qual foi o governador que fez. O meu papel
é fazer com que os projetos que estão em existência hoje funcionem bem, independente de quem foi o autor. Falando um pouco de planejamento ainda, monitoramento, a gente aqui, a Casa Fluminense, construiu com o CAL e outras entidades um painel de monitoramento de instrumentos de gestão pública. Então, quer dizer, avaliou nas 21 prefeituras da região metropolitana do Rio a existência, a entrega de planos, por exemplo, de mobilidade, planos de saneamento, planos municipais. Queria entender a sua proposta para fomentar esse tipo de planejamento das prefeituras, fortalecer o planejamento municipal e especificamente o metropolitano, que a gente tem bastante interesse de te ouvir a respeito desse recorte geográfico. Acho que o mais importante é fazer com que a sociedade civil participe do processo. Tenho certeza que vocês serão convidados, não só para nos ajudar a elaborar essas metas, esses planos, mas também para nos ajudar a cobrar e fiscalizar a execução dos mesmos. Infelizmente, a grande parte das prefeituras não tem essa estrutura de quadros técnicos para elaborar esse tipo de proposta e de planejamento, principalmente na área de mobilidade, na construção civil, no urbanismo ou qualquer coisa nesse sentido. E por isso, a importância da gente oferecer essa infraestrutura e essa equipe técnica para poder se somar e montar esse planejamento para a região metropolitana, mas principalmente para os municípios do interior, que têm uma dificuldade maior de conseguir quadros técnicos nas cidades menores, enfim, principalmente por não ter condições de pagar um salário mais competitivo com o mercado para os bons profissionais ou para os melhores quadros técnicos. Então, não tem outro caminho, é fazer parceria. Independente da crise do Estado estar afetada nesse sentido ou não. O que a gente tem que fazer é fazer com que a população cada vez mais participe do processo, nos ajude a construir os projetos, mas principalmente, falar mais uma vez aqui, ser repetitivo, que nos fiscalize, que tome conta. O Rio de Janeiro hoje é um dos estados menos transparentes do Brasil, menos acessível de informação, e a gente tem que mudar essa realidade, fazendo com que a população civil participe mais do processo e nos cobre melhor os resultados. Queria passar para um tema que é muito caro, o tema do saneamento, né? A gente tem um dado de um pouco menos de 1/3 da população aqui que vive no entorno da Baía de Guanabara não tem acesso a esgoto, a água tratada, e o governo atual recentemente lançou um projeto de privatização da SEDAI. Queria saber a opinião do candidato sobre esse tema e como vai tratar a questão do saneamento, seu governo, e ao mesmo tempo a opinião do candidato sobre um projeto também de unificação das agências reguladoras, né, de saneamento, energia e de transporte. Bem, em primeiro lugar, dizer que eu sou totalmente contra a privatização da SEDAI. Primeiro, pelo fato da SEDAI já ser uma empresa lucrativa, hoje deixa cerca de 350 milhões de reais por ano. A tendência com o regime de recuperação fiscal é pular de 350 para 800 milhões de reais de lucro já em 2019. O que a gente pretende fazer é focar principalmente nesses 9 milhões de habitantes, nos 14 municípios que cercam a Baía de Guanabara, fazendo a implementação de obras de saneamento, abastecimento, melhoria do abastecimento de água e tratamento de esgoto. Esse é um grande processo e desses 800 milhões, pelo menos 400 milhões de reais a gente pretende reinvestir inicialmente nessas obras de saneamento básico, que além de gerar quase 5 mil empregos, vai ser muito importante para reverter um pouco desse processo das casas sem a oportunidade de fazer o tratamento do esgoto, que afeta tanto a Baía de Guanabara e o meio ambiente como um todo. A gente deixa de explorar a Baía de Guanabara com turismo, com a indústria da pesca, com o sistema aquaviário, enfim, com uma série de outras de exploração que poderia muito melhor ser explorado, inclusive com turismo também, a Baía de Guanabara, e que por conta dessa sujeira, por conta da poluição, a gente não tem oportunidade de melhorar a qualidade de vida das pessoas. Em segundo lugar, a questão das agências reguladoras, é muito frustrante e triste ver o nível de corrupção e de não engajamento na melhoria do serviço público das agências reguladoras. Não só iremos unificar, como iremos rever esse processo, porque a gente tem que despolitizar as indicações que são feitas hoje
para os conselheiros das agências reguladoras, para que a gente possa, de fato, ter uma fiscalização e uma cobrança para um melhor serviço público para o nosso Estado. Porque, infelizmente, é uma vergonha, não só na parte do abastecimento de água, do tratamento de esgoto, mas principalmente dos transportes, que, infelizmente, a gente vem acompanhando na mídia a ausência da fiscalização e da participação dessa agência que deveria estar lá protegendo o cidadão, mas, infelizmente, na sua grande maioria, só vem protegendo os incentivos, os interesses da iniciativa privada. Isso vai reverter, nós vamos reverter esse processo para garantir que aconteça a melhoria do serviço público nessas áreas que são tão importantes para o Estado do Rio. Seguindo, então, um pouco da lógica aqui de falar de elementos que são metropolitanos, a Baía de Guanabara é um símbolo, né, dessa aglomeração urbana, e assim como os trens, né, pelo lado da mobilidade. Então, a gente tem aqui no Rio 75% da população residindo nessa área metropolitana, e aí eu te ouvi um pouco sobre suas propostas pela aprovação ou não de uma governança, tanto para a Baía de Guanabara, há alguns projetos específicos, e um projeto de lei para a governança metropolitana, o estabelecimento de uma agência que faça essa costura entre os 21 municípios. Olha, certamente vai haver alguns órgãos focados no desenvolvimento econômico e social da região metropolitana, mas eu sou muito cético em relação a essa separação do Estado do Rio de Janeiro que alguns promovem ou propõem, né? Acho que a gente não tem que ter essa separação específica do que é região metropolitana e do que é interior do Estado. O que a gente tem que fazer é um trabalho vocacionado para potencializar a vocação de cada município, incentivando a questão dos consórcios intermunicipais, que serão tão importantes não só para a região metropolitana, mas para todo o Estado, porque existem municípios da região metropolitana que são vizinhos de municípios que são considerados do interior e que podem e devem muito bem ter uma integração, ter uma relação mais próxima, e por isso a preocupação de não segregar essa questão da região metropolitana com o interior do Estado. O que a gente tem que potencializar são as vocações regionais, de preferência a vocação de cada município, entendendo qual é o tipo de empresa que a gente possa trazer para gerar emprego, qual é o tipo de benefício fiscal que a gente possa elaborar para poder ajudar a atrair essas novas empresas, né? Qual é o tipo de integração entre os municípios, e o Estado tem que ser um fomentador e um garantidor dos consórcios, por exemplo, porque o Estado repassa os ICMS para os municípios, e o Estado, por isso, pode vir a ser um garantidor, um fiador desses consórcios, porque caso algum município não cumpra com a sua responsabilidade, o Estado pode estar entrando, fazendo essa garantia e repassando o recurso que depois será descontado desse determinado município. Porque aí poderemos avançar na questão do lixo, por exemplo, porque é muito mais difícil você fazer um aterro sanitário, um tratamento do lixo, trabalhando individualmente por município. Mas se a gente conseguir fazer, né, um consórcio entre municípios pelo volume, o tratamento fica muito mais barato, a coleta fica muito mais barata. Mesma coisa em relação à saúde, né? Você não precisa fazer um hospital de grande porte em cada município. A gente tem que avançar na questão dos hospitais regionais para que a gente possa avançar e atender cada região do Estado. Então, o Estado vai ter um papel importantíssimo nesse processo, sendo um fomentador dessa parceria entre os municípios, mas tendo esse cuidado de não segregar, para que a gente possa unir o Estado, avançando pela vocação de cada município. Voltando ao tema da região metropolitana, só a título de exemplo, né, que a região metropolitana do Rio de Janeiro tem o maior tempo médio de deslocamento do Brasil. Mas o problema de transporte, né, no estado do Rio de Janeiro vai muito além, sem dúvida, da questão metropolitana. Então, nesse sentido, eu queria saber quais são os principais projetos para essa área que estão no seu plano de governo, que você pretende implantar, e mais especificamente sobre o tema de acessibilidade, se existe algum projeto, tanto para a mobilidade urbana, mas também para os equipamentos públicos. Antes de mais nada, acho que é importante a gente relembrar que o Rio de Janeiro perdeu a grande oportunidade da sua história com a questão dos grandes eventos, de poder reverter justamente esses principais problemas do Rio de mobilidade. Infelizmente, a Lava Jato está aí para provar isso.
A grande preocupação dos nossos governantes, tanto na prefeitura quanto no governo do estado, eram fazer obras para gerar propina e não para resolver os problemas de mobilidade do nosso estado. Isso precisa ser revisto, mas não vai ser também desculpa para que a gente não possa avançar daqui para frente, mesmo com todo esse problema orçamentário que o estado vem enfrentando. A gente tem que buscar a viabilidade de fazer parcerias público-privadas. Hoje o estado sozinho não consegue finalizar a linha 3, tirar do papel a linha 3 do metrô, por exemplo, para que a gente possa avançar no leste fluminense, mas a gente tem condições de finalizar pelo menos a linha 4, que já está bem adiantada. A gente precisa avançar para rever a questão das tarifas de ônibus, das barcas, que hoje estão mais do que provadas que são superfaturadas, porque eles tinham que dar mais de 60 milhões de reais de propina, segundo um único delator. Então, se tem dinheiro suficiente para pagar a propina, significa que tem aí uma sobra, significativa para que a gente possa fazer a redução das passagens. Charitas, por exemplo, o valor da passagem ser R$ 16,90 é praticamente impraticável uma situação como essa. E aí acaba estimulando cada vez mais as pessoas a usarem os carros, porque o serviço público fica cada vez mais inacessível, além da qualidade ser péssima. É isso que a gente vai reverter. Vamos reduzir as tarifas, vamos melhorar o transporte público para tentar tirar cada vez mais o número de carros das ruas. Além disso, avançar no transporte aquaviário, que é muito pouco explorado, tentar retomar o transporte ferroviário, também lá no leste fluminense, a quantidade de ferrovias que estão desativadas, que poderiam ser reativadas para estimular o transporte de massa, vai ser uma das nossas prioridades. Antes de pensar em querer construir, mais uma vez eu digo, vamos tentar fazer o que tem funcionar com dignidade para atender a população. Eu não respondi sobre acessibilidade ali, se me permite. Não sei se eu tenho tempo. Acho que é bom. Posso? Vamos dizer que, sem dúvida nenhuma, essa é uma das grandes prioridades, não do candidato Pedro Fernandes, mas eu acho que da sociedade como um todo. Eu passei há um tempo atrás um problema muito sério com a minha mãe, e ela teve que ser cadeirante durante alguns meses, e a gente pôde verificar o drama que o cadeirante sofre todos os dias. Quando eu digo cadeirante, eu estou me referindo ao idoso, a todas as pessoas que, de uma certa forma, têm limitação e que precisam de uma atenção diferenciada com a questão da mobilidade. Então, não só as próximas obras daqui para frente terem a obrigação de ter essa atenção e cuidado, e mais uma vez eu convido a vocês para participarem do processo, para nos ajudar com essa visão muito mais técnica e profissional que vocês têm, mas para que a gente possa também rever os erros do passado e transformar o que já existe num processo mais acessível para dar mais dignidade para as pessoas também. Para falar um pouco de um leque mais amplo com relação à mobilidade também, aproximar as pessoas dos seus trabalhos, das oportunidades de trabalho, de estudo e lazer. E aí a gente tem aqui no Rio de Janeiro, no município, 2 milhões de pessoas vindo diariamente. É o equivalente a um Réveillon de Copacabana. Então todo dia tem um Réveillon aqui no Rio de Janeiro, na metrópole, porque as oportunidades estão muito concentradas. Tanto o emprego está distante das periferias, como as habitações e as moradias estão distantes aqui do centro. Então, como é que você pensa em conjugar esses dois fatores e estimular a produção de habitação de interesse social, sobretudo? Bom, primeiro, rever essa política de habitação que é praticada, infelizmente, que vem sendo praticada, infelizmente, nos últimos anos, de querer colocar os Minha Casa Minha Vida, por exemplo, lá longe para burro dos grandes centros, sem escola, sem infraestrutura, sem unidade de saúde, sem asfalto, sem tratamento de esgoto, ou qualquer coisa nesse sentido. Isso é um equívoco sério, mas que, para ganhar voto, infelizmente, uma boa parte dos nossos governantes adotam esse tipo de prática, que precisa ser revisto o mais rápido possível. Como eu disse, a gente tem que identificar a vocação de cada região e cada município do nosso estado. Por exemplo, Baixada Fluminense são cidades dormitórias. As pessoas não têm oportunidade de emprego para trabalhar dentro dos seus municípios. São Gonçalo não é diferente. Então a gente precisa justamente identificar esses locais que têm esse maior problema de falta de oportunidade de emprego e pesar a mão na questão dos benefícios fiscais, nas obras de infraestrutura, na redução de impostos, como eu já vinha falado para vocês, para que a gente possa direcionar e potencializar o ambiente de negócios para gerar novos empregos naquelas regiões para poder suprir essa carência existente hoje. A gente não pode esquecer que nós temos quase 1 milhão
e 300 mil desempregados no nosso estado. Pessoas que saem todos os dias para procurar a sua dignidade, uma oportunidade de trabalho e que infelizmente voltam, né, totalmente cabisbaixos, frustrados por não conseguir essa oportunidade tão sonhada de voltar para o mercado de trabalho ou de entrar para o mercado de trabalho. A gente precisa reverter esse processo e o nosso presidente Ciro Gomes apresentou uma proposta que é muito interessante. Nós temos aqui no estado do Rio de Janeiro 5.905.676 pessoas sem a oportunidade do crédito, por terem seu nome no SPC. E sem esse pilar principal para impulsionar a economia, que é o consumo, a gente não vai conseguir avançar. Então, por isso, a importância do projeto Nome Limpo, e eu espero poder caminhar ao lado dele para voltar a dar a oportunidade das pessoas voltarem a consumir, porque isso vai ser extremamente importante para voltar a gerar emprego, para voltar a gerar desenvolvimento econômico e social no nosso estado. O candidato começou a falar sobre o tema de habitação. Eu queria abrir um pouco mais esse tema, né? Hoje o déficit habitacional do estado é de um pouco mais de 500 mil de moradias, né? Fora as condições de inadequação habitacional, o governo lançou também um projeto tanto de extinção, né, do ITERJ, que é o Instituto de Terras e Cartografia do Estado, e a SEAB, a Companhia de Habitação, também um plano de extinção. Saber no seu plano de governo o que você pretende fazer com esses órgãos públicos, e para além de um programa de produção habitacional, né, pensar que a gente tem uma lei, faz 10 anos agora, uma lei federal que é a Lei de Assistência Técnica, né, que garante a todo cidadão, como a moradia é um direito, né, o governo tem o dever de garantir também assistência técnica pública e gratuita em arquitetura e urbanismo. Então, saber se tem algum ponto em relação a esse tema no seu programa. Não tenha dúvida. Primeiro dizer que o atual governo quer extinguir justamente porque não tem a capacidade de fazer com que a gente aproveite essa mão de obra que é extremamente qualificada desses órgãos por não ter uma política de habitação no nosso estado. E prefere muito mais gastar milhões na iniciativa privada, né, comprando esses projetos quando poderiam aproveitar a própria mão de obra caseira. Mas o que eu quero dizer para vocês, inclusive eles me apresentaram uma proposta que é muito interessante. Nós temos milhares de prédios públicos que estão abandonados, né, prédios estaduais que estão abandonados aqui no nosso estado. E esses prédios reformados e adaptados poderiam servir como moradia popular. É claro que isso não vai resolver o problema da questão de moradia popular no Rio de Janeiro, mas resolveria pelo menos milhares de famílias podendo usufruir dessas unidades, que seria inclusive muito mais barato do que comprar um terreno, ou desapropriar um terreno para construir e montar essas habitações populares. Mas eu volto a dizer, além disso, a gente precisa ter planejamento para implementar o Minha Casa Minha Vida ou qualquer outro projeto habitacional em locais com acessibilidade, com mobilidade urbana, com infraestrutura de saúde, de saneamento básico, de educação, para evitar o que vem acontecendo hoje. Primeiro, pela ausência do Estado, quando implementa esses programas populares, a milícia domina pela falta de presença do Estado e as pessoas ficam desesperadas, às vezes até abandonando os prédios pelo fato de não conseguir chegar ao trabalho ou pelo fato do filho não ter a oportunidade de ter onde estudar. Então a gente precisa reverter isso e eu mais uma vez digo, falta gestão. E a gente vem, né, justamente pela minha formação, mostrar que é esse tipo de trabalho que a gente pretende executar daqui para frente. Um trabalho com mais planejamento e com mais técnica para que a gente pare de ficar desperdiçando dinheiro público como a gente vê acontecendo infelizmente hoje. Muito obrigado, Pedro. Queria agradecer muito a presença do candidato e também da Casa Fluminense para essa conversa. E a Casa Fluminense agradece ao Conselho de Arquitetura do Rio pela oportunidade também de aprimorar, né, a democracia através de debate. Dizer que as perguntas que eu fiz foram construídas de modo coletivo, as perguntas e as propostas que estão aqui, fazer essa entrega da Agenda Rio 2030, e dizer que a gente construiu uma plataforma chamada rioporinteiro.org, onde essas propostas podem ser votadas, então eleitores e candidatos vão ter acesso a essas propostas no debate eleitoral. Obrigado, suas considerações finais.
Obrigado. Eu quero muito agradecer a oportunidade, desde já convidar para que vocês tiverem à vontade e a oportunidade para reunir com a minha equipe técnica, para que vocês possam, de uma certa forma, ajudar e melhorar as nossas propostas, que, como eu disse, eu preciso muito da participação da sociedade civil nesse processo. E não existe caminho melhor de fazer o serviço público dar certo do que com a participação da sociedade civil. Para a gente foi uma alegria muito grande estar aqui nos apresentando, falando das nossas propostas, e mais uma vez eu quero encerrar dizendo a minha alegria de ser o candidato do PDT, de estar aqui representando Leonel Brizola e Darcy Ribeiro, para que a gente possa, através do trabalhismo, priorizar a educação, fazer a retomada da geração de emprego no nosso Estado, mas principalmente ter responsabilidade para fazer o equilíbrio fiscal, parar de ficar utilizando receita variável como os royalties para fazer pagamento de custo fixo. A gente tem que aprender a gastar aquilo que a gente tem capacidade de arrecadar e tirar as receitas variáveis desse pacote para que ela seja utilizada em investimento no nosso Estado, em obras de infraestrutura, de saneamento básico, geração de microcrédito para o pequeno empreendedor e para o produtor rural também, para que a gente possa voltar a ter credibilidade, acabando com as mordomias e com as mamatas todas que existem no serviço público, porque o governador vai dar o exemplo, vai ser o primeiro a abrir mão de tudo, de residência oficial, de carro, de qualquer tipo de regalia que a gente está acostumado a ver, como viagens, helicópteros ou qualquer coisa nesse sentido. A gente está apresentando uma proposta diferenciada, onde a gente respeita o dinheiro público. A gente sabe que a gente vai ter muita dificuldade no início, e por isso a gente está estabelecendo prioridade e deixando isso muito claro na nossa caminhada, na nossa campanha, para que quando, a partir do início de janeiro, iniciar o nosso governo, a gente possa executar todas essas propostas que a gente está encaminhando, acabar com as vistorias do Detran, acabar com as regalias no serviço público, abrir mão dos nossos palácios de residência oficial, para que todo esse recurso seja destinado à saúde, segurança, educação, porque sem isso a gente não consegue dar um passo. Se a gente não proporcionar segurança pública, a gente não consegue atrair novas empresas ou manter as empresas que estão aqui no Rio de Janeiro gerando emprego. Se a gente não tiver educação, a gente vai continuar sendo o maior fornecedor de mão de obras para o crime organizado. E é através da educação que a gente vai fazer a qualificação profissional e vai ajudar a retomada de emprego no nosso Estado. E para finalizar, o meu compromisso de reduzir os impostos na energia elétrica, no combustível, na água, para fazer com que o Rio de Janeiro passe a ser competitivo, para que a gente não continue perdendo cada vez mais para Rio de Janeiro, Minas, Espírito Santo, as empresas que deveriam estar aqui no nosso Estado. Muito obrigado pela oportunidade.